Olá pessoal, estamos aqui para fazer a costura da saia com pregas e eu vou ensinar todo o passo a passo dela. Antes, vamos conferir todas as partes cortadas. Eu tenho aqui o revel das costas, que é dividido em duas partes. Tenho aqui o revel da frente. Nós temos 4 lapelas cortadas também. Temos a parte da frente superior. Temos 2 partes de trás, que são partes inteiras. Aqui ela precisa estar formando um par, né? Ou seja, 2 lados espelhados. E temos a parte da frente inferior. E eu já vou começar por ela, explicando aqui a questão das pregas que a gente tem que fica nessa parte. Como vocês podem ver, o meu já tá aqui passado. Já passei as pregas. E eu vou desalfinetar para mostrar para vocês. Vocês podem ver que eu coloquei, então, alfinetes aqui em cima e aqui embaixo para me auxiliar na passadoria. Para quando eu fosse levar para o ferro, ela não sair do lugar. Então, vocês podem também colocar alfinete, só não coloquem no meio da peça, porque ao passar o ferro por cima, a gente pode criar uma deformação no tecido. E também não coloquem aquele alfinete de cabeça de plástico, tem que ser desse aqui. Eu vou desalfinetar e abrir para mostrar para vocês como eu fiz essa parte de fechar as pregas. Bom, aqui então vou abrir. Vocês primeiro precisam identificar o que é a parte de cima e o que é a parte de baixo. Embaixo a gente tem aqueles piques que a gente deu para fazer a bainha, tá? Então, o lado que não tiver o pique é a parte de cima. E essa parte de cima, ela tem mais piques aqui na borda superior, para ajudar a gente a fechar. Então, a primeira coisa vai ser a gente identificar o pique central. Esse aqui, então, na minha parte de cima, vocês conseguem ver, esse aqui é o pique do centro. E daí, eu tenho um pique aqui pro lado, no meu caso aqui tá com 2 piques porque eu errei o pique, mas é esse aqui que tá um pouquinho mais distante. Então, eu tenho um pique pra esse lado e um pique pra esse. E aí embaixo também, no rumo desses piques, esses 2 piques de cima, a gente tem também outros 2 piques. O que a gente vai fazer então? Eu vou dobrar aqui, então, vou pegar o pique de cima, o pique de baixo e dobrar e trazer ele até esse pique do centro. E com o outro lado vou fazer a mesma coisa. Eu dobro aqui, pego no rumo desse pique de cima, com o pique de baixo, dobro e trago pro centro, encostando nessa dobra aqui que veio do outro lado. Então, essas duas ficam encostadinhas. Pode colocar um alfinete para prender. Agora, nesse lado aqui, a gente vê também o pique que tá no centro, né? Porque a gente vai ter mais 3 piques aqui, a gente pega o central pra ter de referência. A gente vem pra esse lado, vai ter um pique em cima e um pique embaixo, a gente dobra e traz até o pique do centro, certo? E depois a gente pega esse último pique aqui com o seu correspondente embaixo, dobramos, trazemos até o centro, se encontrando nessa parte aqui. E daí só vai faltar fazer isso com o outro lado. Então, a gente tem mais 3 piques aqui, né? Aqui também eu tenho um errinho, é o meu primeiro pique aqui. Esse é o pique central, então eu vou dobrar aqui, né? Pegando aqui em cima e embaixo, trazendo pro centro. E do outro lado a mesma coisa, pego o pique de cima, o seu correspondente de baixo, e dobro em direção ao centro, encontrando nesse aqui. A gente vai colocando os alfinetes para não tirar do lugar. Fez isso, leva pro ferro para passar, para criar esses vincos. Então, essa é a primeira coisa, a primeira preparação que a gente vai fazer aqui nessa saia. Depois, eu vou pedir para vocês pegarem as lapelas. Então, as minhas estão aqui. A gente já vai deixar elas alfinetadas. Ah, e uma coisa importante que eu esqueci de dizer aqui. Isso que eu tenho aqui é o meu lado direito da peça, tá? E aqui atrás é o lado do avesso. Então, deixo aqui de lado, pego as lapelas. Aqui as minhas lapelas, eu deixei todo o lado direito do tecido pra cima. Então, eu vou pegar 2 e deixar 2 aqui.
Então, tem aqui parte direita do tecido, direito do tecido. Vou juntar direito com direito para poder costurar pelo avesso. E aqui eu vou colocar alfinetes prendendo as duas. Dessa vez, eu só vou colocar alfinetes no centro, porque tá um pouco fácil de costurar essa parte aqui. Depois a gente vai vir com a costura, margeando ela, daí eu mostro pra vocês na máquina. Se quiser achar melhor, pode fazer aquela alfinetação que a gente tava fazendo antes, tá? Também não tem problema nenhum. Aí vai da facilidade de cada um. E a gente também vai pegar, então, as outras duas lapelas, tá? Tenho aqui direito, os dois direitos, vou pegar direito com direito, deixando o avesso aqui pro lado de fora, para poder fazer a costura pelo avesso. Então, aqui eu vou colocar menos alfinetes. Pronto, então, a lapela também a gente, depois que alfinetou, a gente deixa separado. E agora, a gente pode pegar a parte de revel, tanto da frente quanto das costas, tá? Eu tenho aqui o direito do tecido e eu tenho aqui os meus dois revéis que também estão pelo lado do direito. Aqui, gente, é o centro das costas, aqui é a lateral. Isso precisa ficar bem identificado, a gente não pode trocar a lateral pro centro, né? Apesar de ser muito parecido, mas aí é só olhar no fio do tecido, porque o fio ele tá bem paralelo aqui ao centro, tá? Então, eu tenho direito aqui, direito aqui. Eu vou precisar colocar também direito com direito para juntar essas partes. Então, direito aqui pra cima, vou virar esse daqui pra baixo, então, direito pra baixo. Se essa aqui é a minha lateral, aqui onde eu tô mexendo, então, eu vou encaixar aqui lateral com lateral. E aqui, mesma coisa, eu tenho direito aqui, eu viro pra baixo pra colocar ele direito com direito. Se aqui é a minha lateral, eu encaixo ela aqui. E aqui a gente também pode colocar um alfinete prendendo, pode ser um ou dois alfinetes. Então, coloco um de cada lado, porque a gente vai passar uma costura aqui. Deixa isso preparado, coloca no seu monte de costuras pra fazer. Aqui nessa parte da frente, por enquanto, a gente não precisa mexer em nada. E na parte das costas, a gente tem uma pence pra traçar, pra fazer. Então, eu vou pegar aqui as minhas duas partes, onde eu tenho essa marcaçãozinha aqui em azul, que é o fim da pence, não sei se dá pra ver, é o meu avesso do tecido. Aqui eu já tô com o avesso virado pra mim, tá? Importante fazer essa marcação a giz, para ela não sair no ferro. Aqui a gente tem os piques da pence, desculpa. Então, a gente junta assim, pique com pique e a pontinha aqui que a gente marcou de fim da pence. Aqui eu vou ensinar uma forma de fazer para quem tem menos prática. Então, dobra assim, coloca o alfinete um pouco distante e a gente vai riscar essa pence com a caneta mágica ou com um giz. Então, vocês vão pegar uma régua e a caneta. Peguei aqui, então eu vou posicionar a minha régua aqui no pique que eu tenho. E o final dela eu vou posicionar aqui no meu final da pence, né? Até destaquei um pouco aqui para eu enxergar melhor. E a gente faz um traço, tá? Isso vai deixar ela mais fácil de costurar. Quem já tem prática não precisa fazer isso. Então, vou agora deixar separado e posso fazer isso com o outro lado. Então, lembrando que essa costura ela é feita pelo avesso, tá? E tá pronto pra gente iniciar o nosso trabalho lá na máquina. Vamos iniciar as nossas preparações aqui pela parte das pregas. Nós vamos prender essas pregas com uma costura apenas pelo lado de cima. O lado de baixo a gente não precisa fazer isso. A gente vai ter que fazer uma costura aqui com uma largura menor do que 1 centímetro, para que quando a gente una essa parte com a frente superior, essa costura que a gente vai fazer aqui prendendo as pregas não fique aparecendo, tá? Então, eu vou posicionar ela aqui embaixo do calcador, não precisa ser lá do começo,
pode ser aqui onde tá iniciando a primeira prega, a gente sente aqui o volume dela. Então, a gente vai fazer a costura, também ela não precisa de retrocesso, tá? Vão fazendo com menos de 1 centímetro e vão tirando os alfinetes conforme vai chegando perto. Esses alfinetes que eu deixei aqui em pé, eu não vou precisar mexer neles, tá? Eles estão aqui para me dar uma maior segurança. Então, a gente vai levando até o fim. Vão tendo cuidado para as pregas aqui do lado de baixo não dobrarem, tá? Então, vão sentindo bem isso e ajeitando. Passou da última prega, pode subir o calcador e tirar da máquina. Verifica se nada ficou dobrado, se ficou tudo certo, tá? As pregas aqui também, elas precisam estar juntinhas. Então, ficando tudo certo, a gente vai para a próxima preparação. Podemos pegar agora as lapelas. Então, vou posicionar as lapelas aqui. A gente vai passar uma costura ao redor, aqui na lateral e na parte de baixo, essa parte de cima não. Então, a gente vai passar essas costuras a 1 centímetro de distância. Retrocesso, início e fim. Chegou aqui no canto, agulha baixada, sobe o calcador, gira. Também chegou aqui nesse meio, agulha baixada, sobe o calcador, gira. Se tiver dificuldade, marca com giz ou caneta mágica o lugar onde vai ser feita a costura. Retrocesso no final. E a gente faz o mesmo com a outra lapela. Feitas as lapelas, depois a gente desdobra elas. Agora, a gente pode pegar o cós também, o revel, desculpa, que a gente deixou alfinetado. Então, eu alfinetei aqui essa lateral, vou costurar ela com 1 centímetro de distância, retrocesso, início e fim. E a outra lateral. Feito aqui a parte do revel, então a gente verifica se ficou tudo certo também. E agora a gente vai fechar as pences da parte das costas. Para fechar a pence, quero que vocês prestem muita atenção para um modo que ele não vai ficar com volume aqui no final da pence. A gente vai começar ela por cima, aqui no rumo dos piques. Então, iniciei e dei um retrocesso. Vou descendo na linha aqui que eu desenhei. Chegou aqui no finalzinho, no ponto final, a agulha tem que estar no tecido, cuidado para ela não estar fora do tecido. Se a gente der um retrocesso aqui, corre o risco de ficar um volume aqui no final da pence. Então, a gente chega no final, deixa a agulha baixada no tecido, tem que estar bem na pontinha, tá? Bem na beiradinha. A gente sobe o calcador, gira o tecido e volta essa costura para trás, passando em cima da costura que a gente fez para descer. Anda um pouquinho sobre ela e dá o retrocesso aí na metade, tá? E daí a gente pode tirar da máquina. E daí a gente faz o mesmo com a outra pence. Chegou no finalzinho, sobe, gira, anda um pouquinho em cima da costura, retrocesso. E tá feita essa parte. Bom, pessoal, aqui eu tenho as nossas preparações já feitas e também passadas. Vai ser bem importante, assim que a gente terminar de fazer essas costuras, a gente passar algumas delas. A primeira que eu passei foi aqui a parte das pences, então, veja só como ficaram assentadas. A gente vai passar elas
virando elas para a lateral da peça. Então, deixei aqui, ó, virada para a lateral, passo aqui por cima, abrindo bem, sem deixar criar nenhum vinco. O mesmo eu faço do outro lado, viro a pence para a lateral e passo o ferro, e a gente deixa assentado. Outra parte que eu passei foram as lapelas. Aqui por dentro, eu cortei um pouco do excesso de tecido desses bicos, tá? Então, deixa eu desvirar para vocês verem. Então, aqui de todos os biquinhos, eu cortei o excesso de tecido, a gente desvira muito bem para formar as pontinhas e a gente leva para passar também, para isso daqui ficar assentado. Aqui a parte do revel, eu também passei virando essas margens de costura aqui de dentro para o lado da frente. Então, aqui eu tenho a parte das costas e essa maior aqui é a frente. Eu viro a margem de costura para frente, o mesmo desse lado, virado para frente, e passo o ferro. Logo mais eu vou explicar o motivo da gente ter virado para frente, tá? E essa parte aqui eu não precisei passar porque a gente já tinha passado as pregas. Porém, o que eu fiz aqui? Depois a gente vai ter que entrar com uma costura de 1 centímetro para unir ele com a parte de cima, certo? Para essas pregas não saírem do lugar, eu peguei esses alfinetes que estavam aqui verticalmente posicionados e joguei eles um pouco mais para baixo, porque se a gente deixar sem alfinete nenhum, corre o risco depois, a hora que a gente for passar a costura, as pregas abrirem, tá? Então, deixa os alfinetes, só joga eles um pouquinho mais para baixo, para não bater na hora que a gente for costurar, para não bater na agulha da máquina, tá? Então, por enquanto é isso. Peguei aqui a parte da frente superior para mostrar qual será o nosso passo agora. Aqui eu tenho ela virada com o direito para mim e o avesso está para baixo. Aqui é a parte da cintura e aqui é a parte que vai grudar, vai ser unida com as pregas. Eu vou virar ela aqui para cima para ficar mais fácil. A gente deu os piques aqui, que é referente ao posicionamento das lapelas. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vocês estão vendo que ele é exatamente do mesmo tamanho que as lapelas já costuradas. Então, a gente vai posicionar a lapela dessa forma. Tanto faz, tá? O lado que vai ser posicionado, porque é indiferente, né? A gente tem o tecido pelo direito dos dois lados. Então, a gente vai posicionar assim, para poder costurar, porque depois essa lapela vai ficar assim, tá? Então, a gente posiciona e prende com alfinetes. Prendendo com alfinete dessa forma, fica mais fácil da gente conseguir levar para a máquina. Eu vou fazer a costura aqui à máquina e não vou mostrar ela na câmera para poder facilitar aqui, mas vai ser bastante simples. Eu vou voltar aqui com ela costurada e explico para vocês como eu fiz a costura. Voltei aqui com ela costurada, então eu passei uma costura unindo a lapela à parte superior da saia, com menos de 1 centímetro de largura aqui da borda até a minha costura. Isso porque também depois a gente vai entrar com a parte das pregas, que aí sim vai ter 1 centímetro, e daí essa costura que ela fica escondida. Se a gente faz ela maior, corre o risco dela aparecer e a gente tem que ter que desmanchar depois, então acaba sendo um trabalho a mais. Além de que pode ficar marcado, tá? Então, feito isso, a gente vai unir a parte das pregas. Olha só, deixo ela assim, dessa forma, e vou pegar a parte das pregas e encaixar aqui, ó, parte direita com parte direita da minha parte superior. E se a gente fez as pregas certinho, elas vão ter aqui o mesmo tamanho, tá? E a gente vai também alfinetar essa parte. Então, eu vou começar alfinetando aqui por essa borda. Coloco um alfinete aqui nessa outra. A gente tem que conferir se tá do mesmo tamanho, tá? No caso aqui do meu, tá. E a gente vai ajeitando o restante. Ajeita muito bem uma parte na outra, para não ficar uma parte mais para baixo do que a outra, tá? Pode colocar um pouco mais de alfinete se sentir mais, que vai ficar mais seguro,
E aqui a gente leva pra máquina, então, pra fechar essa parte. Pra unir, nós vamos começar aqui do início. Vou abaixar o calcador, dou um retrocesso no início. E a gente vai fazendo a costura a 1 centímetro de distância. Muito cuidado aqui para as pregas não saírem do lugar. Às vezes, quando o caso é assim, o calcador tende a empurrar para cá. Então, vocês vão ajeitando com a mão para isso não acontecer. Retrocesso no final. E a gente tem aqui as duas partes unidas, tá? Bom, nós fizemos, então, a união das duas partes. É importante que essa parte aqui, ela tenha ficado bem centralizada, essa prega, e que os bicos das lapelas tenham ficado no rumo aqui das outras pregas, tá? Aí, para essa costura aqui que a gente acabou de fazer, a gente vai precisar fazer um chuleado para ela não desfiar. E isso a gente vai fazer lá na máquina overlock. Além disso, a gente vai aproveitar que a gente vai para overlock para chulear algumas outras partes que a gente precisa, como a parte aqui de baixo do revel e a parte do centro das costas que a gente tem aqui nas costas, tá? Então, a gente vai chulear, cuidado para não pegar a lateral. A lateral, para vocês identificarem, ela tem esses dois piques aqui. A gente vai precisar passar uma overlock no centro, tá? Então, vamos lá para overlock. Aqui na overlock, vamos iniciar chuleando essa costura que a gente acabou de fazer. Tragam as linhas todas aqui pra borda, tá? Caso tenha linhas aí sobrando, a gente vai posicionar o overlock, a peça, desculpa, aqui embaixo do calcador do overlock. A minha máquina, ela sobe o calcador e desce aqui atrás, né? Mas lá no ateliê, a nossa máquina é industrial e ela sobe com o pé. Cuidado aqui para não cortar excesso de tecido. Coloca essa borda do tecido bem no rumo da faquinha para que ela não corte. Vão cuidando, deixando o tecido aqui todo para trás, para não correr o risco dele entrar para frente aqui e a faquinha acabar cortando. Então, ficou chuleada. Aí, a gente vai chulear as outras partes que eu falei. Vou pegar aqui as costas, vou fazer um chuleado no centro. E também depois eu vou explicar o porquê que a gente tá fazendo isso, tá? A gente também vai passando no rumo da faquinha pra não cortar nada do tecido. Fez isso em um centro das costas, pega a outra parte das costas, observa o que é lateral e o que é centro e passa no centro das costas, tá? Não na lateral. Feito isso, agora a gente precisa passar no revel. Tenho aqui o revel e a gente vai precisar passar o overlock nessa borda inferior. Na parte de cima, onde a circunferência é menor, é a cintura, tá? A gente vai passar na parte maior, que é a parte de baixo apenas, tá bom? O resto vai ficar tudo escondido, então a gente não precisa passar. Aqui, nessa parte, corre o risco do calcador dobrar ela pro outro lado, então vão cuidando. Pronto, então, essa parte. Bom, aqui, essas partes estão overlocadas, só para conferir com vocês, né, que foi certinho aqui o centro das costas, as laterais ainda não.
e a parte de baixo do revel. Nesse momento, eu já aproveitei para tirar os excessos de linha, pra gente não ir ficando com uma peça muito cheia de linha, tá? E a próxima etapa vai ser a gente fazer o pesponto aqui da saia, que a gente tem aqui pra cima dessa união da parte das pregas com a parte superior da saia. A gente vai deixar a margem de costura jogada para cima, pra gente fazer um pesponto duplo aqui. E aqui a gente vai ter que ter bastante cuidado, tá? Para esse pesponto sair o mais reto possível. Então, a gente vai lá para a máquina, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Aqui, a gente vai precisar de um pesponto bem rente a essa união de costura e um outro com um calcador de distância desse primeiro, tá? Então, a gente vai posicionar jogando essa costura para cima e daí a gente vai deixar ele bem rente, tá? Eu já vou mostrar como que tá ficando. Retrocesso no início. Olha só como ele vai ficando muito próximo aqui da minha união de costura, tá? Cerca aí de 2 milímetros de distância, 1 milímetro. E aqui a gente vai sempre abrindo bem o tecido, tá? Pra ele não ficar vincado. Retrocesso assim que chegar no final. Então, olha só como ficou esse primeiro pesponto. A gente cuida pra ficar o mais reto possível, tá? E agora, pro segundo pesponto, eu vou posicionar a beirada do meu calcador exatamente aqui na união da costura, tá? Então, eu deixo ele assim posicionado e vou cuidando para que ele fique posicionado nessa união de costura o tempo todo para ele ficar reto. Retrocesso no início. Podem ir fazendo isso aqui bem devagarinho. Retrocesso no final. Olha só como ficou. Agora, a gente vai unir a parte das laterais, então, eu tô aqui com as duas costas, o direito virado pra mim, centro, aqui no centro, que é a parte que a gente overlocou, e lateral para as laterais. Vou pegar a parte da frente, que a gente já deixou pronta, e a gente vai colocar aqui direito com direito do tecido, pra fazer a costura pelo avesso. Então, aqui a gente vai unir as laterais. Eu vou juntar esse pique que a gente tem aqui com o pique que tá na parte de baixo. Coloco um alfinete e a gente une aqui pra cima. Como aqui é uma costura curva, a gente vai acertando essas duas partes que tem essa curva aqui no quadril. A gente vai acertando aqui pra baixo também. A gente encaixa os piques de barra. Primeiro, antes de encaixar, vê se tá ficando do mesmo tamanho, tá? Às vezes, uma costura mais larga ou mais fina em algum ponto pode, ou mesmo a questão do corte, pode ter alterado o tamanho deles. Então, verifique isso antes, se tiver com algum problema, a gente tenta fazer um conserto, tá? Alfinetei um lado, considerando que eu vou começar a costurar daqui, vou alfinetar o outro. Então, aqui eu posso começar a costurar tanto de baixo, quanto virar pra costurar aqui por esse lado, o que eu prefiro, tá? Então, a gente vai posicionar aqui os dois piques e prender.
Feitas as duas laterais, a gente vai agora para a máquina. Vamos começar por qualquer uma das laterais. Posicionamos, costura 1 centímetro de distância, retrocesso no início. Aqui tem curva, então a gente vai levando o tecido para a esquerda. Finalizamos com um retrocesso. E agora a gente vai para outra lateral. Feito isso, a gente vai agora para a máquina overlock para poder chulear as bordas da margem de costura aqui para não ficar desfiando. Vamos iniciar o chuleado então por qualquer uma das laterais. Finalizamos um lado, vamos para o outro. Agora que overlockamos as costuras de lateral, a gente vai pregar o zíper para que depois a gente pregue o revel e dê os acabamentos. Para isso, então, eu vou só deixar um alfinete aqui para a gente não confundir a posição que a gente vai pregar o zíper. Então, eu tenho aqui o meu zíper e eu tenho aqui uma das partes do centro das costas. Esse zíper vai ter que ficar assim, correto? E daí a outra parte vai vir aqui desse outro lado. Então, só para eu não perder isso aqui, eu vou abrir ele aqui, tô segurando para ele não sair do lugar, eu vou abrir ele. Eu gosto de deixar essa pontinha dele alguns milímetros para cima, um meio centímetro para cima da borda do tecido. E vou colocar um alfinete aqui. A gente vai fazer a costura dele bem na borda, tá? A borda do zíper com a borda do tecido. E assim a gente já pode levar para a máquina. Aqui na máquina, para costurar o zíper invisível, eu fiz a troca do meu calcador para um calcador próprio para zíper invisível. E daí eu vou então fazer essa costura. Nesse calcador, a gente tem duas canaletinhas e a gente vai encaixar a borda do zíper em uma das canaletas, né? No caso aqui a canaleta que tá à esquerda, porque ela já vai abrindo a borda do zíper e fazendo uma costura bem na beirinha para que ele de fato fique invisível. Então a gente encaixa bem o comecinho, dá um retrocesso. A gente pode ajudar abrindo um pouco aqui essa bordinha do zíper. Vou aqui tirar meu alfinete. E a gente vai tomando cuidado, tanto para deixar o zíper encostado aqui na borda do tecido, e também para não esticar nenhuma das partes. Pedi para vocês pegarem um zíper de 30 centímetros, mas a gente não precisa chegar até o final dele, tá? É que o de 20 ficaria pouco e o de 30 ele acaba sendo um pouco demais. Mas faltando assim um pouco mais de 5 centímetros, mais ou menos, aí eu tô vendo a olho mesmo. Para acabar o zíper, a gente para. E aqui, então, a gente dá um retrocesso. Costuramos aqui o zíper e eu vou fechar ele, tanto para ver se não ficou nenhuma parte agarrando, ele tem que fechar, né, deslizando completamente, sem nenhum impedimento. E pra gente ver também se ficou, de fato, uma costura bem na beiradinha. Aqui no meu caso ficou. E claro, isso também ajuda, né, a cor do zíper ser da cor do tecido que a gente escolheu. Agora, para fechar o outro lado, a gente vai ter que fazer algumas marcações
marcações. Eu peguei o meu giz pra gente ver aqui exatamente o ponto em que a gente parou a nossa costura no final. Eu vou fazer uma marca de giz aqui e transfiro essa marca para o outro lado, que é o lado que a gente vai costurar, para saber exatamente aonde a gente vai parar. Feita essa marcação aqui, então, onde a gente finalizou a costura, eu tô virando meu zíper assim de novo. E eu vou juntar, peguei aqui a outra parte, né, o outro centro do costas que vai ser costurado aqui. Ele vai ter que ser costurado assim, direito do tecido com o direito do zíper. Eu vou chegar aqui encostando ele na borda do outro lado que foi costurado, então borda com borda, para ele ficar bem posicionado. Lembra que eu falei que aqui eu deixei um pouquinho do zíper pra cima, então aqui desse lado vai ter que ficar também. Eu já posiciono, seguro aqui com o meu dedo e venho pra cá. E já vou colocar um alfinete aqui também, pra ele não sair do lugar. Aí, venho aqui pro final, acerto ele, vejo se aqui tá batendo as duas partes. E vou colocar mais um alfinete aqui embaixo. E agora, a gente vai levar na máquina pra fazer essa costura. A gente pode também colocar um alfinete aqui no meio do caminho, só pra garantir que a máquina não vai levar o zíper pra frente. Então, a gente vai lá. Trouxe aqui a minha peça alfinetada. Pra gente poder costurar, eu vou abrir o zíper. A gente deixa ele totalmente aberto. E agora que eu abri, a gente vai pra costura. Aqui, o meu calcador, ele tem duas canaletas, uma para a esquerda, outra para a direita. Agora, para eu poder começar por cima, eu vou encaixar ele na canaleta da direita. Abro inicialmente o zíper. A gente começa a dar um retrocesso. E a gente vai abrindo aqui, ajudando, para ele ficar certinho dentro da canaleta. E aqui, quando eu estiver chegando na marcação que eu fiz com o giz, eu vou tirar o alfinete, parei bem no rumo dela, vou dar um retrocesso. E a gente tira da máquina. Agora, nós fechamos o zíper para ver se ficou tudo certinho. A gente vê se não tem nenhum ponto agarrando, se ficou invisível. Ó, tá vendo? Depois a gente vai passar, ele vai ficar muito bom. E a gente precisa fechar essa parte que ficou aqui. Então, a gente vai juntar as duas partes aqui da barra. E aqui tem que estar do mesmo tamanho, tá? A gente vai fazer uma costura daqui, encostando na nossa costura do zíper. E pra isso, pra facilitar, eu vou trocar aqui o meu pé calcador pelo calcador de meio pé. Então, eu tenho um aqui que ele tem o meio pé dos dois lados, eu vou deixar aqui faltando do lado direito. Para eu poder chegar com maior facilidade aqui onde tá costurado o zíper. Então, venho aqui a 1 centímetro de distância da borda do tecido, vou dar um retrocesso. E venho com a costura pra cima. Aqui, a gente vai ajeitando o zíper, dobrei ele pra cá. E a minha costura de finalização do zíper, ela tá bem aqui onde tá o meu dedo. Eu vou precisar chegar bem próximo. E bem no rumo dela, tá? Se eu fizer muito afastada, eu vou ficar com um buraco no tecido.
Então, eu finalizei e pelo lado de fora eu vou conferir se ficou bom. E aqui ficou tudo certinho, a gente não consegue ver o início do zíper. Agora, eu vou levar lá pro ferro pra passar e eu vou mostrar pra vocês. Então, eu passei aqui, olha só como ele fica assentado e como fica de fato invisível, né? Fica como se tivesse apenas uma costura aqui. Aqui embaixo pra vocês verem. Quando a gente passa, a gente abre aqui essa costura da overlock, deixa uma pra cada lado. Esse final de zíper eu vou deixar aqui mesmo, mas se a gente quiser, a gente pode cortar um pedaço e dar um acabamento aqui. Ou a gente passa uma costura de um lado pro outro aqui pra ele não soltar, ou a gente faz uma capinha de tecido, tá? Aí isso aí depois a gente pode fazer em aula. Aqui então, o que tá faltando pra mim? A colocação do revel e a bainha. A gente vai primeiro fazer o revel. Então, essa etapa aqui já é a etapa dos acabamentos, tá? A gente vai abrir o zíper e a gente vai fazer o encaixe do revel. Então, aqui, tô com o revel, a gente vai juntar direito do tecido com o direito do revel pra fazer a costura pelo avesso, sempre, né? Então, aqui, ó, vou pegar a lateral e vou juntar com a lateral que eu tenho aqui da união da saia, tá? Aqui, então, a gente tinha jogado no revel essa margem de costura pra frente. Já aqui, pra gente fazer bem a união das costuras, a gente vai pegar essa margem de costura e jogar pras costas. Então, vai ficar uma para um lado, uma para outro, porque a gente consegue unir elas melhor. Então, elas ficam mais casadinhas, tá? Então, aqui a gente já coloca um alfinete. Vou vir aqui para outra lateral. Então, também, a gente jogou pra frente, essa aqui da saia a gente joga pra trás e a gente faz a união delas. Se a gente costurou e cortou tudo certinho, o revel vai estar com o tamanho adequado. Então, aqui na frente a gente ajeita ele. E a gente vai ajeitar aqui na parte das costas. Aqui vocês estão vendo que ele vem até a borda do meu centro das costas. Aqui a gente vai passar uma costura por aqui, né, pelo zíper, e depois a gente vai vir pra cá. Então, vou colocar um alfinete aqui. E um alfinete aqui. Aqui a gente cuida pra manter essa margem da pence virada para a lateral. A gente pode até colocar um alfinete em cima pra isso aqui não sair. E agora, a gente ajeita aqui o outro lado. Pence virada para a lateral. E assim já tá pronto para ir para a máquina. Então, a gente vai começar a costura aqui pelo centro das costas. Eu troquei o meu calcador pro calcador convencional. Se ficar difícil aqui, a gente pode trocar pro meio pé. Dou um retrocesso aqui. Essa costura, a gente vai fazer ela com um pouquinho menos de 1 centímetro, pra não pegar na borda do zíper, que eu tô sentindo aqui. Mas também a gente não pode fazer muito afastada. Como essa borda do zíper pode dar uma agarradinha no tecido, eu vou dando uma puxadinha aqui atrás, vou ajudando a máquina. Cheguei aqui em cima, agulha baixada, subo o calcador, giro, costura a 1 centímetro de distância. Vão tomando cuidado para a margem de costura não sair dos lados que a gente alfinetou, né? Então, essa daqui para a parte das costas e essa daqui para a parte da frente.
Chegou aqui, agulha baixada, sobe o calcador, gira. Retrocesso no final. E ele vai ficar assim, a hora que a gente desvirar, tá? Inclusive, a gente pode tirar um pouco desse volume que a gente tem aqui pra ele desvirar mais bonitinho. Então, a gente pode cortar aqui esse pedacinho do zíper. E vou fazer isso também do outro lado. E aqui, então, a gente pode desvirar. Cuida só pra não cortar muito na beirada. Ó, e ele vai ficar assim, por dentro a gente tem esse acabamento aqui. Mas ainda não finalizamos o revel. A gente vai precisar fazer um pesponto para assentar a costura. Esse pesponto, ele vai ser aqui pelo lado do revel, pegando essa margem de costura que ficou aqui por dentro e jogando ela para cima, jogando ela pro lado do revel. Aqui, essa costura, a gente não vai conseguir começar ela tão na beirinha do zíper, porque a gente tem esse impedimento aqui. Mas a gente vai começar ela o mais perto do zíper que a gente conseguir. Então, a gente vai colocar aqui embaixo da máquina. A gente abre bem essa união de costuras aqui, para não formar vinco. Pega essa margem de costura, joga pra cima e a gente vai fazer um pesponto bem na beiradinha. Então, aqui a gente dá um retrocesso no início e vai levando a máquina. Chegou aqui no final, então a gente vem também o máximo que der. Não vai dar pra chegar até o fim, mas a gente dá um retrocesso aqui quando a gente sentir que a gente chegou no máximo possível. E agora sim, essa costura ela vai ficar mais assentada. Só da gente terminar aqui, a gente já consegue ver que naturalmente ela cai pra trás pra poder ficar escondida. Então, tá aqui a saia já com o revel pregado. Olha só, ele fica aqui pro lado de dentro. E aqui como ficou a parte de trás, tá? Então, a gente abre o zíper aqui, o revel ele fica aqui dessa forma. Como vocês podem ver, o revel ele fica solto. Então, é interessante que a gente faça uma costura na lateral prendendo. Essa costura pode ser tanto a máquina quanto a mão. Eu vou fazer a costura à máquina, mas quem não sentir segurança pode realizar um pontinho à mão mesmo. A gente vai, então, deixar o revel preso aqui na lateral. Eu vou fazer uma costura que fique exatamente nessa junção aqui, de modo invisível. Para isso, então, eu vou deixar a lateral do meu revel bem certinha com a lateral da minha saia. E eu vou colocar um alfinete bem aqui na união da costura, para ver se do outro lado ele ficou também na união. Tá vendo que aqui saiu um pouquinho fora, né? Então, eu vou tirar e vou trazer um pouquinho mais pra cá o meu revel. Seguro com as mãos. Ele continua ainda saindo. Ó, e aqui ele já ficou certinho, tá? Então, eu vou deixar esse alfinete aqui e vou agora ajeitar aqui o outro lado. E a gente vai levar pra máquina pra fazer a costura. Então, aqui pra eu posicionar na máquina, eu vou subir o calcador e eu vou mirar a agulha bem no meio aqui da união de costuras, porque isso vai fazer com que essa costura fique praticamente invisível.
Não preciso começar muito lá do início. Dou um leve retrocesso aqui. Eu vou puxando meu alfinete aos poucos para não correr o risco de sair do lugar. Quando eu sinto que eu passei do revel, eu dou um retrocesso. Então, olha aqui como fica a costura, né, praticamente invisível. E agora o mesmo do outro lado. Temos aqui, então, essas costuras laterais que a gente utilizou para pregar o revel. Então, como eu disse, se quiser fazer à mão, não precisa fazer toda essa costura aqui. Vem com agulha e linha à mão, junta essa borda do revel com essa borda aqui da margem de costura e faz pontinhos à mão prendendo. Faz isso dos dois lados. Aqui, então, a gente vai agora fazer o último acabamento que falta, que é a bainha. Depois a gente vai passar aqui essa parte do revel para ele ficar mais assentado. Nos moldes, a gente tem os piques de bainha. O primeiro deles estava... aqui eu consigo ver os meus piques ainda. O primeiro estava a 2 centímetros da borda e o segundo a 3 centímetros de distância do primeiro pique. Ou seja, a gente vai ter uma vira de 2 centímetros e uma segunda vira de 3 centímetros. Então, eu deixei aqui bastante espaço para que quem quiser, de repente, fazer um pouco mais longa, consiga diminuir. Então, ao invés de virar 2 centímetros, vira 1, aí vai ignorar os piques que estão dados, tá? Aqui, eu vou fazer exatamente com 2 mais 1. Então, eu tô enxergando aqui o pique, se vocês não estão enxergando, meça com a régua e faz uma marquinha de giz. E aqui, eu viro a terceira vez. E vou colocar um alfinete. Então, aqui eu vou colocar o alfinete considerando que eu vou vir com ele assim na máquina. Aqui, a gente poderia também ter passado antes. Isso é opcional, tá? Eu vou optar aqui por não passar. Então, venho aqui, a vira de 2 centímetros. E depois a vira de 3. Esse zíper, ele realmente vai ficar muito comprido, então depois a gente vai ter que cortar ele, eu mostro como a gente faz. Então, aqui 2 centímetros, mais 3. Quando a gente chega aqui na frente, por conta das pregas, é uma parte bastante longa que a gente não tem os piques para se guiar. Então, aqui eu vou vir medindo. Então, eu vou medir aqui 2. E vou virar os 3 centímetros medindo para conferir. Venho para uma outra parte, vou fazer a mesma coisa. E agora que a gente deixou toda a bainha presa, a gente vai para a máquina costurar ela. Então, aqui a gente começa por qualquer uma das laterais, abaixa o calcador. No início, a gente não precisa dar retrocesso. Começa um pouquinho antes da lateral, porque aqui vai fazer um pouco de volume essa margem de costura e pode ser ruim da máquina dar os primeiros passos dela. E a gente, então, vai costurando uma bainha na beirada aqui da nossa dobra, né, assim, cerca de 2 milímetros pra cima.
E a gente vai tentando fazer isso reto. Vocês podem também colar uma fita aqui para ir seguindo sempre no mesmo rumo. Aí a gente vai tirando os alfinetes e vai costurando. E aqui a gente tá chegando no final, a gente vai encontrar com a nossa costura inicial, passar um pouco por cima dela e dar um retrocesso. Aqui eu já vou tirar da máquina e eu vou fazer aquele conserto no zíper que eu falei pra vocês. Bom, aqui como a gente viu, o zíper acabou ficando muito grande. Então, antes de cortar ele, eu vou pegar aqui o fim da costura, vou dobrar e eu vou passar uma costura próximo aqui do fim da costura que a gente utilizou para pregar o zíper. Então, eu vou passar aqui uma costura dando retrocesso, indo pra frente e pra trás, para não correr o risco dos dentinhos do zíper abrirem. Então, eu venho uma vez e volto. Pessoal, minha câmera acabou parando de gravar, mas eu fui e voltei algumas vezes aqui, a gente vai com cuidado para a máquina não estragar. E daí a gente corta aqui o excesso do zíper, tá? A gente pode também criar uma capinha para ele. Ou ainda, ao invés de fazer uma capinha, a gente vem com um isqueiro e faz um chamuscadinho aqui na ponta. Como o zíper é poliéster, ele vai criar uma bordinha dura que vai impedir que ele desfie, tá? A gente vai com cuidado, cuida pra não pegar no tecido, só um pouquinho mesmo, tá? E assim ele fica com um certo acabamento. Depois da bainha, eu fui passar, aqui eu já tô com a saia pronta, já preguei também os botões aqui nela, tá? Pra passar a bainha, a gente precisa passar, né, pra ela ficar assentada. Vocês cuidem de passar a bainha já fazendo a dobra da prega. A gente já tinha vincado, né? Mantém o vinco e vai passando o ferro por cima. Abre aqui para passar a parte de baixo da bainha e vira essa parte aqui para passar a bainha das costas. Podem fazer toda a limpeza de linhas, né? Eu já fiz aqui, tinha ficado algumas. E na parte do revel, também eu passei o ferro para ele ficar bem assentado para dentro. Vou mostrar aqui a parte de trás para vocês como ficou. Ó, então aqui em cima e aqui embaixo. Vou mostrar também pelo avesso. Ó, então a parte do avesso aqui na frente. Então, vou vendo algumas linhas aqui que eu vou cortando. Então, mas ó, só pra vocês verem como ele fica todo limpo. E aqui na parte de trás. Então, o revel, ele faz esse acabamento na cintura e mantém aqui a parte de dentro limpa. E é isso então, pessoal. Até a próxima!